Salve, galera! Sejam bem-vindos. Eu me chamo Sandro Burgos, fundador desse canal, junto com o Paulo Analista. Estamos aqui para analisar as dicas finais da rodada 9. Essa rodada vai diferenciar os homens dos meninos, porque é uma rodada que não tem grandes favoritos, tem clássicos, aí tem estratégia. E após a vinheta, a gente vai dar várias dicas importantes para vocês. Cheguem junto. Galera, antes de começar o conteúdo, temos que fazer nossa propaganda. No banner lado direito estão os conteúdos diários, né? Esse é o único canal que tem análise individual de cada time. Você quer apostar no time, quer ver as características, como joga, como defende, como ataca, taticamente, porque isso influencia no scout. Não, o Cartola não é só scout. Por exemplo, seu Pochettino e seu Lucheiro, 0 de scout o ano inteiro, mitaram. Por quê? Porque o Fortaleza é um time que joga para frente, o Juventude era frágil. Realmente, se você se baseasse no scout, você não escalaria. Mas, se baseando de como o momento do Fortaleza, como ele ia jogar, com sempre o Lucheiro como uma referência, o Pochettino no meio, armando, deu no que deu, mitado. Então, a gente tem conteúdos diários e colhe também no plano de sócio. É apenas R$50 no Pix. Você tem conteúdos diários e o e-book com toda a análise da rodada, dica de 3 times, time mais clássico, time moderado, time mais arriscado, vai depender da sua estratégia. Colhe junto, você vai falar comigo e pode tirar dúvidas, pode mandar time, conversa comigo. Tem um VIP que tem um atendimento especializado, mas R$50 é o plano básico. 11 9 30 23 55 20. A gente fala logo do Ceará, porque eu já pego o gancho. Como grande favorito, eu botei em vermelho, não é bem assim não. O Ceará, eu não gosto do time do Ceará. Ele joga em casa, ele não consegue propor, então ele vai ter dificuldades, porque o Sport até propõe, mas ele vai ter dificuldade. Às vezes, em casa, ele não vai tão bem. Então, cuidado. O Sport tomou o saldo de gol do Fluminense, mudou de técnico. Não é possível que vai ter um desempenho tão ruim de novo. Não é um time tão fraco. Então, cuidado ao carregar no Ceará. Tem algumas peças. O Pedro Raul não vem bem. Então, eu pensaria bem nesse grande favoritismo do Ceará. Deixa aí, Paulo, que a gente já aproveita e fala do Palmeiras e Bragantino. Bragantino e Palmeiras, né? Equilíbrio. A gente acredita muito no Capixaba dentro de casa. Palmeiras, o ataque, né? Não tem. O Estevão é bom jogador, mas não tem inventado uma boa média. Juventude e Fluminense é um jogo interessante, né, Paulo? Quer falar? É um jogo que na rodada a gente imagina que tudo pode acontecer, né? O Juventude vem de uma troca de treinador, né? Registre-se, então tá passando por esse período de transição. Fluminense ainda está tentando se consolidar um pouco mais, né, com o Renato Gaúcho. Não foi tão bem no jogo da Sul-Americana no meio de semana, mas o Juventude, no Alfredo Jaconi, é um time que tende a ser mais incomodativo do que fora de casa. Fora de casa é uma lástima no campeonato, mas dentro de casa tende a jogar melhor. Jogou bem contra o Vitória, jogou bem contra o Atlético Mineiro, embora tenha perdido. Jogou bem também contra a equipe do Mirassol. Então, vai ser um confronto que eu acho que estar parelho é o mais ideal, né? E está certo, né, Sandro? A casa de apostas até está indicando um equilíbrio, 33-26, né? Indicando até um favoritismo do Juventude, eu discordo. Também é o favorito, mas como você falou, não é grande favorito. Eu acho bem interessante o Arias, porque o Juventude cede muito para a meia, né? Desarme, e ele realmente participa em todos os gols do Fluminense. O Fluminense não tem a referência é ele. Isso é bem legal quando você tem time como referência. E o Arias é um bom nome. E como diferencial, nosso mito Thiago Silva. Lembre-se que o Juventude cede muito para zagueiro, tomou 2 gols do Vitor Gabriel, né, do Inter. Quem sabe, né? É um diferencial. Vasco e Fortaleza, outra incógnita, troca de técnico. Fortaleza, você vê, né? O grande Fortaleza 5-0. Aí pega um jogo na Libertadores em casa 0-0. Um jogo com um time fraco, do Bucanarama, sei lá o nome, nem sei direito. 0-0, modorrento. Então, cara, é um jogo equilibrado. Ambas marcas aí, 1-1, né, Paulo? Por aí. Exatamente. Fortaleza, né, tudo que eles conseguiram acertar contra o Juventude não acertou o Bucarenga. É impressionante, né? Eu achei até que Fortaleza foi bem melhor que o adversário, que é muito limitado, você não tá certo. O adversário muito fraco. Mas muito fraco. Não conseguiu definir bem. Não superou. E é isso que a gente fala, né? Que o Fortaleza é irregular. Então, por isso que na rodada passada a gente foi só com o Marinho, o Luceiro, foi com o atacante. Pochettino, que
quem apostou, cara, o Pochettino vinha mal há um ano que não vinha jogando bem. Faz parte do Cartola, deu sorte. Tá aí um outro jogo, o último, São Paulo. Eu acredito muito no São Paulo, apesar de não estar muito bem. Mas a volta do Oscar, né? O Lucas ainda está fora e os rapaz tem bons atacantes. E a força da torcida empurra o time. Eu acho que tá um jogo para atacante bons e baratos é o São Paulo. André Silva e Ferreirinha são atacantes com valor menor, né, Paulo? Vamos mudar a página. Exatamente. Até para quem quiser cercar um pouquinho, né, o São Paulo, como o André Silva tem 6 cartoletos, pode ser uma opção para reserva de luxo, bastante acionado. O jogo do São Paulo termina muito no centroavante. E o Ferreira é um dos que mais gera scout, né, pelo São Paulo. É muito agudo, a bola passa muito por ele. Tá vivendo um bom momento, embora os últimos 2 jogos não foi tão bem assim. A gente vai mostrar os top, falando em média base, que você falou, né? A gente vai mostrar os top 5, que é um indicador interessante. Depois a gente vai para o campinho, porque o Ferreirinha, se eu não me engano, ele tá aí, não tá não? Deixa eu ver. Não, é Eric Puga. É o Pedro Henrique do Ceará, né? Estranho, né? O Eric Puga é uma peça interessante também. A gente vai falar, volta aí, Paulo, a gente vai falar com o Bahia e Vitória, né? Então, como eu estava falando, o Eric Puga também é um atacante bom e barato. Contra o Vitória, cede muito para atacante, né? Sim. O Jamerson tem a contrapartida, né? Direita e lateral esquerdo, né? O Puga joga na direita, não é isso, Paulo? O Puga joga no lado esquerdo do Bahia. Lado esquerdo? Tá. Isso. Então já é o Claudinho, é verdade, é o Claudinho que é mais frágil. Então, defensivamente, ou seja, o Puga tende a ganhar bons duelos aí. Então, eu considero realmente o Bahia favorito, não tanto assim, como a casa de aposta está passando, mas o Bahia tem boas peças, o Pulga, a defesa talvez, só de gols, né? Quem sabe. O Inter é o grande favorito da rodada, vamos dizer, o Inter e o Corinthians. Vamos falar logo dos dois. Eu acredito que o Corinthians é ainda mais que o Inter, porque o Mirassol, por incrível que pareça, está dificultando, né, Paulo? E o Inter vai jogar na quinta, né? Que a gente vai soltar o vídeo hoje na quinta. É pouco tempo, é domingo, vem de um grande desgaste, tomo 4, quando bota o time em reserva, vai muito mal. Então, se mesclar, não é tão favorito assim. A gente está apostando no Vitor Gabriel ou Alan Patrick. Tudo depende da parte física, né, Paulo? E no Corinthians, o Yuri Alberto. São os nomes principais. Exatamente. O pessoal pode até ficar assim um pouco, né, sem entender o porquê. A gente acha que o Corinthians é mais favorito do que o Internacional, mas é justamente o que o Sandro falou. O Santos é um clube infinitamente maior que o Mirassol, que também é um grande clube, inclusive está na Série A. Só que o Santos não joga a mesma bola que o Mirassol joga hoje. O Santos está muito bagunçado, está muito desorganizado, enquanto o Mirassol está se mostrando um time competitivo. Não à toa está à frente do Santos no campeonato. Então, por isso que o Corinthians, para a gente, é o favorito. Mas, para o jogo, sem o Memphis Depay, provavelmente, é o Yuri Alberto mesmo, né, Santos? Isso. E eu não acredito no saldo de gol, viu? Mesmo assim, do Santos. Ou do Corinthians. O Corinthians tá aí uma defesa bagunçada, como o Paulo gosta de falar. Ele é desarrumado. Isso faz com que a marcação não encaixe, né? Mas é muito forte na arena. Isso a gente não pode esquecer. Para fechar, Flamengo favorito sempre, apesar do bom Botafogo. E aí tudo depende, pessoal. A gente está tendo surpresas com o Pedro, né? O Arrasca sempre está jogando, mas é bom acompanhar a parte física e os jogos. Vamos lá, para falar dos mais escalados, a gente vai para o campinho. Aqui nos mais escalados, a gente tem alguns jogadores do Ceará e uma base quase toda do Inter, né? Pois é, cara. O cartoleiro é isso. Como você falou. Ele olha o Santos, opa, time grande contra o Corinthians. Mas é um momento, pessoal, né? A Inter não vem bem. Então, veja o momento do time. Claro que o Inter é muito forte, tem que se recuperar no brasileiro. E são peças realmente chaves, né? O cartoleiro sabe jogar, né, Paulo? Ninguém, Bernabei, o técnico, tem um goleiro que é baratinho, mas não tem um reserva, né? Que quem não tiver cartoleta, o goleiro é interessante. Claro, o nosso Patrick, né? Mito, e o Wesley como média básica. Ele tá devendo gol, né, Paulo? Tá devendo gol. Exatamente, tá devendo gol. Chama atenção também o zagueiro Léo Ortiz de novo, né? Dos mais escalados. Aqui a gente tem o top média básica, né, Sandro? Destaques aí, cara. Para mim, eu fico legal quando a média básica encaixa com a parte técnica. Eu acho o Lianco o grande zagueiro e o Gabriel, o Vitor Gabriel. Tá aí eles aí. Capixaba, Mito, Escobar, né, na lateral. Goleiros ultrapassou o Lucas Arcanjo, o Marcão, né? Porque realmente é o que são os times que mais sofrem, né? O Juventude e o Vitória coincidem, né, Paulo? E o Wesley, como o Paulo falou, a gente não pode esquecer, o Wesley é um mito de média básica, ele chuta bastante, tá devendo gol. E o Caio Jorge hoje, tirando a Arrascaeta, é a grande referência do Cartola. Ele e Matheus Pereira, realmente, os dois estão aí na média básica.
Então, eles têm uma dupla boa no Cruzeiro, né? E encaixou muito bem no Sport. Para mim, foi uma grande surpresa os dois participarem praticamente dos 4 gols e o Sport praticamente deu os gols. Foi meio estranho. Vamos para o campinho, que é o que interessa, para a gente fechar nosso time da mitada, pessoal. A gente é diamante, confie no canal, que você vai ver as boas dicas, nossas boas dicas. Vamos ao que mais importa. Esse é o nosso campinho. Essa é a nossa base. A gente já falou desses jogadores, já falando de média básica, importância. Claro, ficar atento nos jogos do meio da semana para ver a questão física. Seu Pedro, né? Ter deixado a gente na mão. O resto não deixa. O resto vem jogando. O Arias, eu acho que foi até poupado. A Rasca também, vamos ver se vai jogar. Mas a Rasca vem jogando, né? O Flamengo é muito... Tá em um time máximo, mas é muito dependente da Arrascaeta. Se a Arrascaeta não jogar, meu amigo, o Flamengo é outro. Então ele deve jogar. Vamos completar o time, Paulo, com o atacante. Eu tenho o Yuri Alberto, né? Assim, é o jogador realmente que eu confio bastante. Você botou, acho que na reserva, né? Eu tinha botado. Beleza, eu acho que é um trio legal. Com reserva de luxo, aí fica a critério, né, Paulo? Tem várias opções, né? Aí vamos botar o meio agora, depois a gente fala do reserva de luxo. Meio, tem a Arias e a Rasca, cara, Alan Patrick, Matheus Pereira, né? São jogadores mais caros, porém, com uma maior tendência de mitada, e tem o Rubens do Atlético. São 3 jogadores que eu sugeria. Algum outro você sugere, Paulo? Matheus Pereira, Alan Patrick, estava olhando aqui, inclusive, essa rodada, a gente tem as opções realmente de meias mais confiáveis e mais caros, Sandro. É isso aí. Aí tem a dúvida, Matheus Pereira ou Alan Patrick? E aí, um clássico ou um jogo mais frágil contra o Mirassol, que cede em bolas paradas? Alan Patrick, né? Eu iria. Alan Patrick, concordo. Uma boa opção. E outra, lembrar que Matheus Pereira mitou. Então, a tendência dele tirar sua cartoleta é muito grande. Então, já estamos indo de Caio Jorge, vamos segurar um pouquinho. A zaga, cara, eu vou com o mito para diferenciar. Thiago Silva é um craque, lógico, quase veterano, mas tem bola parada e o Juventude cede gol para zagueiro. A gente já viu no jogo do Inter, em outros jogos. Thiago Silva, para mim, é um diferencial. Tem o Ortiz, né, que é o bom e barato. Lianco, para mim, é o melhor zagueiro do campeonato, porém tem um confronto muito difícil. O que é que você acha, Paulo? Eu acho que o Thiago Silva tem muito cedido nesse jogo também. O Juventude, metade dos gols que tomou na Série A foram de bola parada. Todo jogo o Juventude praticamente toma um gol de bola parada. Então, é realmente um time muito vulnerável. E o Thiago Silva é forte nesse duelo. Acho que ele pode ter ali algum desarme, né? Pega ali um atacante que não é tão forte assim, né? O centroavante do Juventude. Então, acho que o Thiago Silva tem grande potencial essa rodada, sim, você não concorda? Paulo, e a estratégia? Qual o time hoje? Você até falou que o Juventude vai bem dentro de casa, não é tão vulnerável, mas é um time. Quem está tomando mais gols, né? Até dentro de casa, perdeu do Galo? É o Juventude. A gente está cercando Arias e Thiago Silva. É a dupla ali. O Arias pode. Everaldo não está se destacando tanto. Então, vamos botar um zagueiro para diferenciar. Porque atacantes eu considero que tem melhores que o Everaldo e que o Canóbio. Lateral, Paulo, vai com você essa escolha. Lateral, muita gente está falando do Bernabé, Sandra. Eu iria. Vamos dar uma chance a ele? A gente tem cartoleta. Olha lá, a gente ainda tem 40 cartoletas, eu iria com ele. Também. É um time caro, né, pessoal? É um time caro, depois a gente vai falar sobre isso. E aí a gente falta o goleiro, para a gente fechar nosso time. Rapaz, aí, né? Tem várias estratégias. O 880... Lucas Arcanjo no clássico do Flavi para ter um 0x0 ou 1x0 vitória e ter 10 defesas e imitar. E verdade. Tem o Inter, que é o baratinho, quem não tem cartoleta, pessoal, né? O Antony, mas não vai ter reserva, mas o cara deve jogar. O Antony vai ser... Eu acho que não vai ter saldo de gol, hein? O Inter toma muito gol. Então tem um risco, eu não iria com ele, só porque ele é barato. Deixa eu ver. Fernando Miguel, não gosto do goleiro, com todo respeito ao profissional. Não gosto do Ceará, sinceramente, mesmo contra o Frágil Sport, mas é um nome bom e barato. Eu indicaria? Claro, indico, porque o esporte também não... Eu vou ficar com medo do esporte? Não. O Léo Condé é um ótimo técnico, ele vai montar uma estratégia boa aí. Tem o Marcos Felipe, né? O Vitória cede muito para... Cara, goleiro tem muita opção, Paulo. Tem muita opção. É verdade, muita opção difícil. O clássico eu fugiria. Tem um cara marcando aí como reserva que eu iria com ele, Rossi. Eu fiz o Cartola ao vivo, Paulo, né?
no jogo. Sim. Impressionante como a torcida do Flamengo gosta de Rossi. Foi o único jogador que eles gritaram o nome. Rossi. Tipo assim, não sei porque defendeu o pênalti. Cara, ele tá muito bem. E era um jogador que não defendia muita bola, né? Não gerava muito scout, né? Só que o Flamengo, ele tá sentindo um pouco o cansaço, então ele tá cedendo. E Botafogo, meu amigo, Igor Jesus, chuta, Cuiabano. Então vai ter muita defesa. E ele pode ser um mito ou fazer uma médiazinha para se tomar gol, 4 pontos. Eu acho um time bom, hein, Paulo? Só falta uma reserva de luz para a gente fechar e a gente ver quantas cartolitas e dar uma indicação de baratos aí. O que é que você acha? E o capitão, né? É o Pedrão, né? Não tem jeito. E aí é ele. E aí a gente bota uma reserva de luxo caso ele não jogue para substituir ele. A gente tem várias opções, né? Luxo. Cara. Ferreira. Eu botaria alguém de São Paulo, viu? Cercaria aí. Eu acho que o Ferreira tem grande chance, né? Lei do ex, embora isso não valha tanto, mas o Grêmio cede muito. Eu acho. Outro ponto. Eu tô sentindo que o São Paulo vai fazer uns 3 gols nesse São Paulo. Ou o São Paulo vai fazer uns 3 gols no Grêmio, desculpa. 2-3. E o Ferreira vai participar. Eu acho que o Ferreirinha tem grande potencial também, porque quem assistiu o jogo da Sul-Americana do Grêmio, viu que o Grêmio perdeu os 2 laterais por lesão. Perdeu o Marlon e perdeu o João Pedro. E o João Lucas, que é o lateral reserva, vai estrear no Brasileirão agora. Sem ritmo. Então, acho que o Ferreirinha jogando ali nesse lado pode ser uma peça aí importante para a gente ter. Como o Sandro falou, eu também concordo com o Sandro. Acho que a gente vai ter aí um São Paulo bastante, né, acionado, e o time 161 cartoletas, ainda sobrou 17, viu? Pois é, cara. Esse é um time do canal, tem muita cartoleta. A gente sabe que não é realidade, Paulo. Então, vamos fazer 2 mexidas para bons e baratos, para a gente finalizar o vídeo e deixar as dicas aí para o pessoal. Quem é que não tem tanta cartoleta, a gente pode tirar. Quem que você tiraria? O Thiago Silva, né? Que é um caro, que é um jogador que muita gente não vai, né? Pô, não vou gastar minha cartoleta com o Thiago Silva. Ele tem 9, né? E quem você tiraria que custa caro também aí? Rossi não é tão caro, eu não tiraria. Quer tirar o Alan Patrick? Pode ser. Tirar o Alan Patrick, apostar no jogador mais barateado. Tire o Yuri Alberto também. Vamos fazer o contrário. Vamos botar Ferreira e aí André Silva de reserva de luxo. É uma estratégia também, né, Paulo? Exatamente, né? Como a gente trouxe. Ferreira é bem mais barato. Você vai ver como vai baratear o time, pessoal. Ferreirinha. E aí bota como reserva de luxo o André Silva, que é mais barato ainda. Você cerca o São Paulo. Totalmente. Aí deixa de fora o Corinthians. O Corinthians, meu amigo, deixou a gente na mão na rodada passada, mas lógico que foi contra o Mirassol lá na casa do Mirassol. Meio, cara. Tem o Rubens, que é um mais barato, Dela Cruz. Tem o Romero. Lucas Romero, boa, média básica num clássico. Aí, bota aí, Romero, Paulo. Gostei. Pode ser uma peça muito de desarme, né, no jogo. Isso. E ele chuta no gol, né? Ele faz gol, dá assistência. Zagueiro, cara, é o grande problema do Cartola esse ano. Paulo, como zagueiro bom e barato, eu indico 2 peças que estão perto uma junto da outra. Ortiz e Ferrarese, que tem até uma probabilidade de saldo de gol, mas são bons zagueiros. Porém, o Ferrarese, eu já escalei 2 vezes e me dei mal. Porque o técnico, o Zubeldia, meio maluquete, ele só bota o Ferrarese com 3 zagueiros. Dentro de casa, ele não joga com 3 zagueiros. Então, eu iria de Léo Ortiz, Paulo. Apesar de ter ido muito bem, né, valorizado, mas é um cara que pode ter ganhado confiança, né? Indo no ataque, ele é alto. Ele sempre fez gol no Bragantino, no Flamengo, porque ele não está fazendo gol. Vamos lá, vamos com eles. Agora ficou com quanto, Paulo? O time, para a gente fechar? 150. Tá bom, eu acho que a maioria das pessoas tem 150. Ah, não tenho. Bota o Antony no gol, barato, bota um técnico mais barato, né? Que é o Condé, do Ceará, né? Algum lateral. Ao invés do Bernabé, botar o Matheus Bahia, que está bem, né, Paulo? Do Ceará, rouba muita bola. E ainda tem a probabilidade de saldo de gol. Você vê que no mais calado o Matheus Bahia tá, né? É verdade. É isso aí, galera. Essas são nossas dicas finais. Nós estamos no 3º passo do ciclo, que a gente fala do nosso ciclo da mitada. A gente vai ter a live sábado, 11h30. É lá que a gente discute, para mim, com os nossos mitos, que são sócios, quem gosta do canal, quem está inscrito. Deixa a notificação, a gente já deixa o vídeo pré-programado para sábado, 11h30. Participe. A gente lê todas as mensagens. Tem um plano de sócio também, pessoal. R$50. Cara, não gostou? Eu devolvo o dinheiro.
Você vai mitar muito. As pessoas estão todas líderes dos times. A gente é diamante em abril. A gente está no mês de maio, né? Então, um mês médio para a gente, para bom. Para mim, o bom é acima de 100. A gente está na média. E ligue para mim, 11 9 30 23 5520. Passa uma mensagem no WhatsApp, cara. Fala comigo. Eu passo alguns detalhes sobre como é o plano, qual a forma de pagamento. Pode dividir no cartão. Cola com a gente, né, Paulo? Vamos lá. Mais uma mitada, Paulo. Estou confiante, hein? Tô confiante também para essa rodada, agradecendo a todo mundo e, mais uma vez, venham com a gente sábado 11h30, a gente vai trazer um conteúdo imperdível para você, cartoleiro, e vamos em busca de mais uma mitada, né, Sano? Diamante não é por acaso, diamante tem que imitar sempre, e a gente está em busca disso. Exatamente, a gente vai para cima, e aí, quero ver agora essa rodada. Não tem favorito, não. Não tem 4-0 e 5-0, não. E aí, e agora? Colhe com a gente. Um abraço, obrigado.